O egoísmo é destruidor. O egoísmo é uma praga. O egoísmo destrói não apenas o presente, mas o futuro. O egoísmo impede que você planeje um bem que seja maior do que você. Impede que você planeje um futuro bom. Porque através do egoísmo você só vai se preocupar com a sua vida, com o seu presente, só com você e com as coisas que você pode usufruir. O egoísmo pode parecer uma boa opção quando alguém está pensando na sua própria vida, mas o egoísmo reduz o mundo a nada. A única coisa que importa é você e o resto é nada. O resto não tem valor, as pessoas não têm valor e o futuro não tem valor. O egoísmo vai diretamente de encontro, ou seja, ele é contrário a todos os mandamentos de Jesus, que sempre manda amarmos o próximo, fazermos para os outros o que esperamos que façam a nós, esperar a moto passar, o guarda assobiar, que nos manda sofrer, chorar, se necessário, mas pensando no outro, no próximo. Jesus que nos manda valorizar os pequeninos dele, cuidar dos pequeninos dele. O egoísmo é contrário a isso tudo. Eu estou falando de egoísmo baseado na leitura que estamos fazendo hoje aqui, no segundo livro dos Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E estamos falando da vida do rei Ezequias, no tempo do rei Ezequias, que é na época do profeta Isaías. E aqui nós temos o relato de que Ezequias estava doente. E Deus queria falar para Ezequias dessa doença. Deus está fazendo um trabalho aqui na vida de Ezequias que é difícil entendermos. Deus poderia simplesmente não falar nada e deixar Ezequias morrer, mas Deus mandou Isaías ir lá e falar, você vai morrer. Então Ezequias começa a clamar a Deus, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, olha para mim, eu sou bom, eu obedeço o Senhor, me abençoa, me cura. E ele começa a clamar a Deus. E Isaías não tinha nem saído ainda, Deus fala para Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos. Então, Isaías volta e fala para Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração e vai te dar mais 15 anos. Daqui a 3 dias você vai estar bom. E então Ezequias pergunta para o Senhor, olha a ousadia dele, que sinal, que prova o Senhor dá de que a palavra de Isaías é verdade? De que eu estarei bom realmente daqui a 3 dias? Deus não precisava dar prova nenhuma. Afinal, quando foi lá falar que ele morreria, ele não pediu prova nenhuma, E ele acreditou na palavra de Deus e ficou com medo. Agora ele quer provas de que Deus fala a verdade, de que ele realmente vai viver e Deus vai livrar ele do rei da Assíria, como tinha falado. Então, Isaías manda ele escolher. Você quer que o sinal do sol, o relógio do sol, avance 10 graus ou retorne 10 graus? Ou seja, você quer que o sol vá para frente ou para trás? Ele falou, para frente o sol já vai. Faz o sol ir para trás. E Isaías ora e Deus faz o sol regredir e o relógio do sol voltar 10 graus. Bom, Deus não precisava falar com Ezequias, Deus não precisava fazer o relógio voltar, Deus não precisava dar prova, Deus não precisava fazer nada. Mas o Senhor faz. E o Senhor quando foi anunciar da morte dele, deu um recado para ele, arrume a sua casa, arrume as suas coisas, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Essa era a ordem do Senhor. Por mais que o Senhor tenha dado mais tempo, mas a ordem ainda era para pôr as coisas em ordem, para deixar a casa arrumada. E nós temos um pouco relato do tempo restante de Ezequias. O relato que nós temos é que ele recebe visitantes da Babilônia e ele vai e mostra todo o palácio, mostra toda a riqueza, mostra todo o tesouro. Depois Isaías encontra com ele e fala assim,
Quem eram esses homens? Ele fala, homens que vieram da Babilônia. O que você mostrou para eles? Ezequias fala, eu mostrei tudo. Então Isaías fala, assim diz o Senhor, vai chegar um tempo em que todo esse tesouro que você mostrou será da Babilônia. A Babilônia vai vir, vai dominar tudo, vai levar todo o tesouro, vão fazer escravos, eunucos, todos os homens aqui, o nosso reino vai sofrer. Qual é a resposta de Ezequias para isso? Não é mais a resposta de Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da nação, não intercede pela nação como intercedeu por ele, não pede para Deus que Deus mude a sentença como pediu para ele. Não, ele só se preocupa com a vida dele. E a resposta de Ezequias é, tudo bem, quando isso acontecer, eu já vou ter morrido, eu não estarei mais aqui. E o texto diz que Ezequias morre, e que no lugar dele reina um filho dele que tinha 12 anos. Interessante que se esse filho começou a reinar com 12 anos e Ezequias viveu mais 15, então quando esse filho nasceu, Ezequias já sabia da sua sentença. Sabia que ia morrer. E ele deveria então preparar um bom rei, preparar um bom filho, preparar uma boa assessoria, preparar um bom caminho para que esse menino conduzisse o povo de Israel. Afinal de contas, a ordem de Deus é arrume as coisas para você morrer. Só que eu nunca vi na Bíblia um rei tão sanguinário quanto esse filho de Ezequias. O nome dele é Manassés. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas muito mal. O texto aqui vai dizer que nem as pessoas que moravam na terra antes, as pessoas que os povos que Deus expulsou daquela terra, tinham feito tanta maldade como Manassés fez. Ele é comparado àquele rei mais cruel do reino de Israel, o Acabe, casado com a Jezabel. O texto diz que ele banhou Judá de sangue. Capítulo 21, 16 diz que Manassés assassinou muitos inocentes até encher Jerusalém do sangue deles de uma extremidade à outra. Ele fez tantas desgraças que ele conseguiu ser o pior rei de Jerusalém, o pior rei de Judá. Depois o filho dele também faz desgraças, coisas ruins, adora ídolos. O filho dele, Amon, segue os passos dele e nós só vamos ver algum conserto quando Josias surge como rei e começa a obedecer a Deus seguindo os passos de Davi. Nós temos aqui uma história de desgraça e depois veremos, veremos nos profetas que realmente a Babilônia invade, destrói aquela cidade, o povo vai para o cativeiro babilônico. E essa punição e esse cativeiro que acontecem começam aqui, no egoísmo de um rei, que fala tudo bem, quando essas desgraças vierem, eu já estarei morto. Ou seja, o que importa para mim é a minha vida, o meu tempo, a minha existência e para os outros eu não estou nem aí. Não há importância para os outros. Pensa nas consequências desgraçadas que o egoísmo pode trazer. Consequências para nossa família, consequência para os nossos descendentes, consequência para as pessoas que nos rodeiam, consequência para a nossa casa. Infelizmente, hoje em dia, pais e filhos não se conversam por egoísmo. Casamentos acabam por egoísmo. Amizades terminam por egoísmo. Nós nem percebemos o quanto o egoísmo está cercando a nossa vida. Recebemos mensagem todos os dias de que nós merecemos ter isso ou aquilo, que nós merecemos ser felizes, que nós precisamos cuidar da nossa vida, das nossas coisas e alcançar o melhor para nós mesmos. Só pensamos em nós mesmos. Está aí os comerciais querendo fazer você parecer cada vez mais jovem, cada vez mais belo, cada vez mais rico, cada vez mais saudável, apenas parecer. Cuidar da sua aparência, da sua imagem, cuidar de você. Você deve cuidar de você, cuidar da sua saúde, mas você deve tomar muito cuidado com esse endeusamento egoísta que a nossa sociedade tenta vender para você. Cuidado com o egoísmo. A Bíblia nos manda amar a Deus acima de todas as coisas
e não amarmos a nós acima dos outros, mas amarmos o próximo como a nós mesmos. Que Deus nos ajude a obedecermos à voz dele, à vontade dele, e não à voz desse mundo. Que Deus nos livre desse egoísmo destruidor, que destrói todas as coisas. Deus te livre da destruição trazida pelo egoísmo. Foi uma bênção, um privilégio ler mais um trecho da Bíblia com você e meditar em mais um pedaço da Bíblia, seguindo aqui a sequência da Bíblia 365. Não sei se você percebeu, mas faz um tempo que eu falo da Bíblia 365, mas não mostro mais, que tá dando vergonha de mostrar minha Bíblia, tá tudo desbotada aqui, ó. Mas eu vou começar a mostrar porque, ó, chegou hoje uma nova aqui, então acho que eu vou começar a voltar a mostrar a Bíblia para você, né? A Bíblia 365 está à sua disposição aí para você comprar, ler e acompanhar conosco a leitura. Não conhece ainda? Olha aqui na descrição do vídeo que tem link para você comprar lá na Amazon. Funciona, eu cliquei lá, comprei e ela chegou aqui. Tem sido uma bênção ler a Bíblia, né? Estava olhando hoje aqui que nós chegamos ao Salmo 150. Falei, ué, e amanhã? O que é que nós leremos no trecho dos Salmos? E vi que vamos recomeçar a ler o livro de Salmos, né? Leremos 2 vezes esse ano o livro de Salmos. Então, nós vamos ler a Bíblia toda e mais um pouquinho ainda. Vai ser muito bom. Muito obrigado por me acompanhar. Todos os dias tem para você aqui um vídeo comentando um dos textos que nós lemos aqui na Bíblia 365. Gostou dessa mensagem? Acha que ela pode ser boa para outras pessoas? Ajudar outros irmãos a serem menos egoístas e pensar mais no próximo? Então compartilhe esse vídeo, né? Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais. Não vá embora sem deixar aquele joinha e deixe um comentário lá que eu te respondo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e até a nossa próxima leitura, se Deus quiser.